Bom dia a todos. Que a paz que excede todo entendimento seja sobre as nossas vidas. Amém? Amados, estamos hoje diante de um novo dia, diante de um novo amanhecer, e hoje é quarta-feira, o dia que está no meio. E é justamente no meio em que tudo parece mais difícil, onde tudo fica mais pesado, é onde muitos pensam em abandonar as metas, o foco, é onde muitos pensam em desistir, é onde muitos pensam em retroceder. Que este não seja o teu caso, o nosso caso. E Deus me despertou a estar ministrando e fazendo uma oração de renovo. Amém? E olha só o que Deus quer falar aos nossos corações. Em Mateus, no capítulo 14, versos 28, 29, 30, 31 e 32, diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Verso 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amados, talvez hoje você esteja nesta condição. Está vivendo o extraordinário, está vivendo o sobrenatural porque você está buscando confiar na voz do Senhor. Pedro começa a viver a fé de uma forma incrível. O texto diz que ele vai caminhar por sobre as águas em direção a Jesus. E o que mais me chama a atenção é o verso 30. Olha só o verso 30. Mas sentindo o vento forte. Eu tenho lidado com pessoas que estão passando no momento do vento forte. E eu tenho buscado dar uma assistência, uma palavra de fé, deixar bem evidente que eu sigo orando, que eu sigo somando com a fé delas. E essas pessoas têm me dado um retorno positivo, estão superando as minhas expectativas. E eu fico feliz por essas pessoas. A vocês que estão atravessando o vento forte, continue focado no Senhor Jesus Cristo. Continue olhando para o alvo. Não perca o foco do alvo. O texto vai dizer que Pedro vai sentir a força do vento. E olha só o que diz a sequência. Vai ter medo. Amados, o medo é um inimigo da fé. Quando nós sentimos medo, começamos a ver Deus mais distante, começamos a diminuir o poder de Deus. E olha só o exemplo que eu vou dar para vocês, um exemplo bíblico. O rei Saul, juntamente com seu exército, quando vem Golias, que era apenas um homem, com o desafio dele, o rei tem medo. O exército tem medo. Naquele momento eles começam a ver Golias de forma grandiosa. O texto diz que vai chegar Davi, um homem que tinha uma vida com Deus. Quando ele vê aquele gigante, ele o trata como apenas um homem. E ainda diz mais: se Deus lá atrás me permitiu matar o urso, o leão, com este incircunciso não vai ser diferente. Não se afaste de Deus. Se você sentiu as suas pernas perder
a força. Amados, não se renda. O que você não pode fazer é perder o foco do Senhor. E a sequência diz mais: e começando a ir para o fundo, se você, porventura, está sentindo a força do vento, está começando a ter medo e sente que algo na sua vida deixou de andar, você se vê afundando, faça como Pedro, reaja. Reaja. O texto vai dizer que Pedro vai começar a clamar: Senhor, salva-me. Salmos 46, verso 1 diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Pedro começou a afundar, mas quando ele sentiu que a sua fé estava começando a vacilar, ele fez o certo, começou a clamar. E a sequência diz assim, o verso 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, que no dia de hoje o Senhor não nos chame de pessoas de pequena fé, mas de pessoas de fé. Até porque Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Por que duvidaste? Não duvide do Senhor. O único meio de não duvidarmos do Senhor é estarmos com os olhos focados em Cristo. E olha só o que a Bíblia diz também em Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O único meio de não afundarmos, de não se entregarmos à força do vento, de não termos medo, é este: permanecermos com os nossos olhos focados em Cristo. Amados, esta é a segunda tempestade que Pedro passa. Na outra tempestade, os 12 discípulos foram chamados de homens de pequena fé. Nesta, Pedro vai mais além. Ele desce do barco acreditando e confiando no Senhor. Talvez hoje a tempestade esteja parecendo mais forte. Talvez hoje na tua vida a força do vento esteja aparecendo mais forte e as ondas maiores. Ei, não perca o foco. Da outra vez, na outra tempestade, Jesus fez um milagre. Nesta, Jesus fez um milagre. Ei, independente do que você está vivendo, atravessando, Jesus vai fazer o milagre. Esta tempestade vai cessar. O tempo de bonança vai chegar. Mas é o dia do meio. Amados, não retroceda. Olha quantas coisas você já superou, já venceu. Ontem você venceu os seus limites, porque Deus assim te ajudou. Ei, olha o que você já superou até aqui. Vamos avançar? Todos os dias eu tenho buscado ser essa voz amiga. Todos os dias eu tenho orado pelas vossas vidas. Ei, e hoje eu quero tornar a interceder por vocês. E se vocês não deixaram o seu nome nos comentários, façam. Será um prazer atualizar o meu caderno de oração e colocar aqui o seu nome, o nome da sua família no dia de hoje. E a Bíblia diz mais ainda. Eu quero fazer essa última leitura com vocês e na sequência está fazendo uma oração de renovo. Amém? Em Isaías, no capítulo 40, verso 28 até o 31 diz assim: será que você não sabe? Ainda não ouviu falar que o Deus eterno, o Criador de todo o mundo, nunca se cansa, nem perde suas forças? Ninguém é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam e os moços perdem as forças e caem. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias, sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem a força. Amém? Vamos orar por um renovo de Deus, para que Deus possa renovar
as nossas forças? Então feche seus olhos, se for possível, e participe deste ato de intercessão. Pai, hoje é o dito dia do meio. Nós estamos no meio da semana, Senhor. É justamente nesse ponto em que tudo parece mais distante, em que tudo parece mais pesado, mais difícil, mais inalcançável ainda. É justamente neste dia em que o gigante parece que dobrou de tamanho. Senhor, é justamente neste momento, neste período, em que o vento parece mais forte, em que as ondas parecem maiores. Senhor, tudo isso só parece, porque acima de tudo isso, nós temos um Deus que segue no controle de tudo. Senhor, esse mundo denota tantas coisas, mas a Tua palavra denota um Deus que pode tudo, denota um Deus que está acima de tudo, denota um Deus ao qual nós podemos chamar de Pai e de amigo. Senhor, talvez ao acordarem alguns estejam lidando justamente com a temática do medo. Meu Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa renovar estas vidas, que o Senhor possa fortalecer estas vidas. Não deixe, Senhor, os meus irmãos se renderem, se entregarem ao medo. Senhor, que nos desafios de hoje nós possamos passá-los com louvor a Ti, ó Deus, com fé, com confiança. Ah, meu Pai, renova os meus irmãos. Acrescenta, meu Senhor, a fé. Acrescenta, meu Senhor, a esperança. Meu Deus, todos os dias, Senhor, eu tenho orado por um dia de respostas. Todos os dias eu tenho orado, Senhor, por um dia de portas abertas. Todos os dias eu tenho orado pelas Tuas bênçãos sobre a vida do Teu povo. Eu tenho orado, Senhor, para que seja dias de conquistas, de vitórias. Todos os dias eu tenho orado pela cura, pela libertação, Senhor, pela transformação, pelo Teu renovo. Senhor, todos os dias eu tenho orado pelo Teu avivamento, por algo novo que só o Senhor pode nos conceder. Meu Senhor, não permita que os meus irmãos venham ficar no meio. Já vencemos tantas coisas até aqui. Eu te peço a graça, a força para podermos continuarmos a nossa jornada. Senhor, eu quero deixar a vida do Teu povo, dos meus irmãos, em Teus cuidados. Amém? Amados, eu quero fazer o ato de fé com vocês. Não se renda a nada, mas confie no Senhor. Vamos ao nosso ato de fé. Amém? Que o dia de hoje, a nossa quarta-feira, o dia do meio, seja um dia de muitas bênçãos. Seja um dia de respostas. Seja um dia de portas abertas. Seja um dia de conquistas, de vitórias. Seja um dia de curas. Seja um dia de libertações, transformações. Um dia de renovo e de algo novo que só Deus pode nos conceder. Amém? Eu, Pastor Wellington, estou tomando posse de um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Diga o seu nome e diga também que está tomando posse de um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa encher os vossos corações de muita paz. Amém? Independente do que você está vivendo, atravessando, confie no Senhor. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Que haja paz em vossos corações.